É o processo 923-10-2 do Executivo Municipal de Cachoeirinha, gestores Luiz Vicente de Cunha Pires e Gilson de Almeida Nunes. O exercício é 2010 e a preferência é requerida pelo Dr. Edson Luiz Cosman, a quem saúdo. Aqui, em relação à gestão fiscal, a CIQM destaca a decisão pelo atendimento à Lei Complementar 101, em 28 de junho de 2011. A análise dos documentos evidenciou a ocorrência de inconformidades, sobre as quais apenas Luiz Vicente da Cunha Pires foi intimado, porque a gestão de Gilson de Almeida Nunes teve duração de 34 dias. Na reinstrução do feito, a supervisão de contas municipais concluiu pela regularização parcial das matérias expressas nos itens 632 e tendo remanescido uma série de falhas que levaram a doutora Fernanda Ismael a se manifestar por multa pela fixação de débito dos valores atinentes aos itens 633, 635, 91, 92, 1012 e 11.1 de responsabilidade de Luiz Vicente Cunha Pires, pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de Gilson de Almeida Nunes e desfavorável à aprovação das contas de Luiz Vicente da Cunha Pires. Pela ciência ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador Regional Eleitoral e pela recomendação ao atual administrador para que corrija e evite a reincidência dos apontes, bem como verificação em futura auditoria das medidas implementadas nesse sentido. Houve pedido de cientificação da data para fins de sustentação oral, foram adotadas as medidas pertinentes. Esse é o relatório. O destacado no item 633 trata do percebimento por parte de agência de publicidade, a qual foi contratada indevidamente ao abrigo de dispensa de licitação de valores não previstos legalmente no instrumento contrato, a título de honorários sobre a intermediação de produções externas, gerando desembolso não previsto de R$ 70.730,64. Em seus esclarecimentos, o administrador alegou que a contratada atuou como criadora e intermediadora, atividades que lhe dariam direito aos valores recebidos, citando ainda a Lei 4.680, de 65, precisamente no artigo 11, parágrafo único, que asseguram a forma de remuneração das agências de propaganda. Analisando-se o contrato número 51 de 2010, seus termos aditivos, firmado entre o município e a agência de publicidade, verifica-se que não ficou ajustado o pagamento de qualquer importância contratada a título de honorários por subcontratação. Nem mesmo foi estipulado que a contratada possa atuar como criadora e intermediadora de trabalhos, como asseverou o administrador em seus esclarecimentos. Posto isso, na medida em que o texto do artigo 54 da Lei Federal número 8666 é suficientemente claro quando destaca que os contratos administrativos regulam-se ou regem-se pelas cláusulas nele expressas, o desembolso dos recursos públicos aqui apurados ocorreu por mera liberalidade do administrador, devendo, portanto, serem reconduzidos por ele aos cofres municipais, até porque, caso esse tipo de condição seja aceito, o município ficará sempre à mercê de negociações praticadas entre terceiros, cabendo-lhe apenas aderir a estas. A situação enfocada no item 635 realça a prestação de serviço por parte de agência publicitária após o encerramento do contrato, sem que tenha existido as imprescindíveis condições para tanto. Emergência ou calamidade pública, cujo dispêndio foi de R$ 74.029,09. Embora não tenham ficado comprovadas as condições de emergência e de calamidade pública para validarem a continuação momentânea da vença, aliada a pouca contundência dos esclarecimentos acusados pelo administrador, observa-se que o apontamento é bastante claro em seu texto, quando enfatiza a ocorrência de prestação de serviço após o encerramento do contrato, de onde se conclui que houve a contraprestação laboral por parte da contratada dos recursos públicos por ela recebidos,
circunstância que por si só afasta a pretensão de impor débito ao gestor, uma vez que isso culminaria por acarretar o enriquecimento sem causa da administração. Com efeito, afasta-se o débito proposto. Reconhece-se, contudo, que ocorreu uma irregularidade no decorrer da execução das despesas, sendo essa de cunho informal, a qual enseja a anexação da matéria no rol daquelas que determinarão a imputação de multa. No que se refere ao item 9.1, pagamento de 2 funções de confiança de nível superior e 2 de nível médio, em desacordo com a legislação municipal, ou seja, os 4 servidores contemplados com as funções não possuíam ou não comprovaram o grau de escolaridade mínimo exigido, causando desembolso irregular de R$ 51.149,69, o gestor não fez objeção apontada. A propósito, de posse dessas informações contidas no relatório do tribunal, o gestor informou ter determinado a abertura de processos administrativos disciplinares para apurar eventuais inconformidades e as respectivas responsabilidades, consoante folha 1117 a 1122, sendo que, em relação a um servidor, todavia, a situação já deveria estar resolvida quando da remessa de seus esclarecimentos, ocorrido em 6 de dezembro de 2011, pois o prazo final para deslinde da questão encerrou-se em abril de 2011. Destarte, como as medidas implementadas pelo administrador não se revelaram produtivas para solver a ilicitude, manifesta-se pela devolução ao erário do montante malversado. Ainda urgem que sejam perfilhadas as pertinentes medidas corretivas que as situações requerem. O item 9.2 aborda a incorporação aos vencimentos de 3 servidores das funções de confiança ilegalmente por ele recebidos, matéria que já fora destacada no item 9.1, o que significa dizer 3 dos 4 servidores contemplados ilicitamente com dita vantagem, 2 servidores com a função de nível superior e 1 com a de nível médio, tiveram agregados aos seus vencimentos valores atinentes a essas funções no montante de R$ 3.099,17. O gestor repetiu os esclarecimentos acostados no item 9.1, por entender que as matérias guardam similaridade de conteúdo. Do mesmo modo que o exame procedido no item 9.1 infere-se pela necessidade de reposição aos cofres municipais dos valores aqui indevidamente versados, uma vez que esses servidores não deviam ter sequer ocupado as funções de confiança que até então vinham ou vêm exercendo, quanto mais incorporarem a seus vencimentos os valores delas decorrentes. Outro sim, relevante enfatizar que não pode haver direito adquirido quando se consubstancie sobre ato que contenha vício na origem. O item 10.1.2 destaca o reajuste aplicado indevidamente sobre parcela paga em contrato de obra, redundando no dispêndio a maior de R$ 731,94, a saber, houve inserção de 15,83% sobre os preços do serviço, a título de reposição das perdas inflacionárias atinentes ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, tendo sido equivocadamente incluído, todavia, valor pago em data anterior à data base de concessão do reajustamento. Em que pese os esclarecimentos trazidos pelo administrador citarem o número do item aqui em análise, não fizeram qualquer referência à matéria em questão ao seu conteúdo, o que os tornou improdutivos para esse fim. E assim sendo, restou o pagamento de reajuste sobre a parcela paga, correspondente a período anterior ao da data base do índice apurado, deixando o montante desse modo executado ao alcance do erário. O item 11.1 trata de subsídios pagos a maior ao prefeito e ao vice-prefeito, totalizando R$ 16.565,99. Após dissecar os esclarecimentos ofertados pelo administrador e, sobretudo, os documentos por ele apenso, a SIQM reduziu o débito inicial para R$ 8.632,67, considerando válidas as devoluções efetuadas aos cofres municipais no período compreendido entre a assinatura dos 2 termos de autorização de desconto em folha de pagamento e a data de remessa dos esclarecimentos ora analisados. Em exame cauteloso procedido nessa situação, constata-se que o administrador imbuiu medidas tendentes a restituir os valores recebidos por si
e pelo vice-prefeito, momentaneamente de forma equivocada, já tendo reparado parcialmente o erário, o que me permite concluir pelo afastamento do débito ainda remanescente, transferindo, no entanto, a verificação do ingresso na Fazenda Municipal desses recursos ainda pendentes para auditorias futuras, pois somente naqueles exercícios os ingressos efetivamente se realizarão, porquanto os montantes foram parcelados em 20 parcelas. No que tange à sugestão do Ministério Público de Contas pela emissão de parecer desfavorável às contas de Luiz Vicente da Cunha Pires, em decorrência do conjunto de inconformidades apuradas, dissente-se respeitosamente dessa posição, na medida em que algumas das situações apontadas culminaram parcialmente regularizadas em função da proficiência das argumentações e, sobretudo, dos documentos acostados pelo administrador na fase de esclarecimentos, bem como por se entender que o elenco remanescente de inconformidades não possui relevância a ponto de comprometer integralmente a gestão. São situações que ocorrem dentro do exercício cotidiano de uma gestão, por vezes fora do conhecimento do chefe do Poder Executivo em caso de municípios de médio e de grande porte. As demais matérias diagnosticadas ao longo do presente processo, que encerram inconformidades relativamente à administração financeira e orçamentária, acarretam a imposição de multa a Luiz Vicente da Cunha Pires e a advertência à origem. Diante do exposto, vota-se. Pela devolução das quantias apontadas nos itens 633, 91, 92 e 1012, totalizando R$ 125.711,44, de responsabilidade de Luiz Vicente da Cunha Pires, prefeito municipal de Cachoeirinha, no exercício de 2010. Multa de R$ 1.500 ao mesmo administrador. Atualização, cientificação à origem e pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de Luiz Vicente da Cunha Pires e de Gilson de Almeida Nunes, chefes do Executivo Municipal de Cachoeirinha, no exercício de 2010. E demais consectários dessa decisão, e é como votos. Coloco a matéria em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Stilac. Minha saudação ao conselheiro presidente Pedro Poli, conselheiro Adroaldo, ao doutor César Santolin, sou auditor substituto e conselheiro, a doutora Fernanda Ismael, do Ministério Público, em seu nome toda a equipe, a equipe também que nos auxilia no trabalho hoje à tarde aqui, a empresa que faz a transmissão, doutor Edson, doutor Leandro, os demais cidadãos e cidadãs que acompanham a sessão, bem como os nossos assessores. Eu vou acompanhar o vosso voto, conselheiro Pedro, mas fazendo um pequeno registro, eu vi que a diferença do seu parecer em que diz respeito à devolução de recursos diferencia do Ministério Público em 2 pontos, e eu vou acompanhar essa diferença que Vossa Excelência apresentou com a vênia do Ministério Público. A minha tendência, pela característica das falhas, algumas delas que levaram o Ministério Público a propor o parecer desfavorável, tem a ver com questões relacionadas a terceirizações indevidas, Vossa Excelência analisou isso, controle interno frágil, aplicações insuficientes dos recursos da educação infantil, principalmente, que é um dos pontos da nossa atuação forte aqui do tribunal, e inclusive o presidente tem feito gestões e todo o conselho para incentivar os municípios a tratarem do assunto e darem as devidas consequências. E isso, evidentemente, é nas contas do ano de 2010. Eu fui analisar e verifiquei que as contas de 2009 ainda pendem de decisão, não está julgada, né? Embora, dos relatórios de 2009, as falhas apresentadas em 2010 são muito próximas ou semelhantes, se não as mesmas. Bom, como esse gestor, o senhor Luiz Vicente da Cunha Pires, ainda tem 3 exercícios para serem analisados, né, eu creio que poderemos voltar a esse assunto, né, pelas reincidências que podem
acumular, evidentemente, no sentido de um parecer desfavorável. Mas, neste momento, eu estou fazendo esse registro que eu estou acompanhando em função dessas circunstâncias. Meu voto é com o relator. Está em votação. Está acolhido por unanimidade.